muita satisfação que nós queremos neste momento fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 40. Este é o assunto do nosso estudo de hoje. Nós vamos fazer primeiramente a leitura de alguns versículos, seriam os versículos de 1 até o versículo 8, conforme o texto da Nova Tradução na linguagem de hoje. José explica 2 sonhos. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era o encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: "Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos", disse José. "Vamos, contem o que sonharam." José já estava um bom tempo na prisão quando aconteceu este episódio em que os 2 oficiais de Faraó ofenderam o seu senhor e acabaram, por causa disto, sendo presos. Eles foram lançados na mesma prisão em que José se encontrava. Eles não eram pessoas quaisquer, pelo cargo que ocuparam até ali. Eles foram colocados na prisão e sob a supervisão, sob os cuidados de José. Isso nos evidencia, assim, a consideração que Potifar, que era o responsável maior, tinha por José. Mesmo que ele o tivesse colocado na prisão, José gozava de prestígio perante Potifar, tanto que ele os colocou sob os seus cuidados. Os 2 prisioneiros, eles tiveram sonhos numa mesma noite, e os sonhos tinham uma certa semelhança, mas ficava evidente que cada um tinha o seu próprio significado. Esses sonhos foram perturbadores para os 2 homens. Quando chegou a amanhecer, José reparou a preocupação deles. E ele não fez isso por uma mera curiosidade de perguntar pelo que havia, mas dessa forma ele evidencia toda a atenção e o cuidado, a preocupação que ele tinha para com o seu próximo. E ele perguntou para eles qual era a razão desta tristeza que estava estampada em seu semblante. Pressentimentos perturbadores estavam assim marcando a fisionomia desses 2, deixando-os mal-humorados. Eles então, por sua vez, contaram o que haviam sonhado e também com quem já tinham conversado. Ninguém ousava dar qualquer interpretação aos seus sonhos. Era assim seu costume investigar os sonhos. E eles estavam notando que havia alguma coisa por trás destes sonhos semelhantes numa mesma noite. A prisão também não lhes permitia buscar muitas ou diferentes respostas. José lembrou a eles que os sonhos pertencem a Deus
e somente ele poderia dar interpretações, e que ele poderia, quem sabe, ajudá-los nesta situação. Na sequência, nós lemos os versículos 9 até 13. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e essas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. O sonho do copeiro-chefe foi um sonho muito vivo, onde aparece todo o processo de floração, de crescimento, de amadurecimento das uvas. E tudo isso se passa dentro de um curto espaço de tempo. Diante dos olhos do mordomo apareceu de uma forma bem viva os brotos que cresceram, surgiram as flores, as folhas caíram, e aí surgiram as bagas de uva, e posteriormente ele mesmo espreme essas uvas com suas mãos no cálice do rei e oferece o suco dessas uvas ao rei, realizando assim o trabalho que ele sempre havia feito em sua função. Continuamos com os versículos 12 e 13. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Deus revelou a José a interpretação e foi assim que ele a contou. Num prazo de apenas 3 dias, Faraó tiraria da prisão e lhe devolveria sua função, retornando novamente à prosperidade, à honra do seu ofício anterior ao que fora aprisionado. Vejamos a leitura dos versículos 14 e 15. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Pode-se entender com exatidão a súplica de José, quando este pede ao copeiro que guarde bem viva na sua lembrança a sua atitude positiva em relação a ele. Ele expõe a sua situação e diz que ele foi tirado, arrancado lá da terra dos hebreus e trazido para o Egito, e que agora também se encontrava aprisionado não porque tivesse feito algo de errado, mas injustamente. E que então, assim, o copeiro se lembrasse dele. E quando houvesse oportunidade, ele, enfim, o indicasse e fizesse alguma coisa por ele, tal como lhe foi possível fazer pelo copeiro. Vejamos os versículos 16 e 17. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. A grande diferença entre os 2 sonhos consistiu num ponto. Não foi Faraó quem pegou o pão ou manjares finos da cabeça do padeiro, mas as aves se apossaram dos produtos da padaria. Ele devia ser morto,
devia ser pendurado num poste ou forca e sua carne ser dada às aves do céu para serem comidas. Ainda que a interpretação pareça tão simples, está claro que aqui o próprio Deus desvendou o véu do futuro a José e o pôde assim revelar a este homem. Versículos 18 até 23. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho para servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Os sonhos, eles se confirmaram. Assim como José havia interpretado os sonhos, realmente se concretizou. O copeiro-chefe, na felicidade que acompanhou a sua libertação da prisão, acabou depois voltando à sua rotina, aos seus afazeres, à sua função novamente honrosa e de prestígio, e se esqueceu totalmente de José, que estava lá aprisionado. É assim que normalmente acontece quando se está tudo bem em sua vida, facilmente se esquece daquele que está numa condição inferior ou em dificuldade. O auxílio ele foi pedido, mas prestar ajuda poucas vezes as pessoas se dispõem a fazê-lo, ainda mais quando isto exige algum sacrifício, apresenta alguma dificuldade. O relato deste capítulo 40, ele não visa enaltecer sonhos e seus possíveis significados, e nem tampouco assim as qualidades sobrenaturais de José. Mas o que nós podemos destacar aqui nesse capítulo 40 é a maneira espetacular como Deus encaminha os acontecimentos dos seus filhos. Podemos perguntar: será que os sonhos têm um significado e uma possível interpretação? Será que os sonhos são mais uma maneira pela qual Deus se revela, envia mensagens a nós? Sonhar faz parte da nossa saúde mental como seres humanos. Eles são meros eventos casuais da nossa mente durante o nosso sono. E eles são saudáveis e até mesmo necessários a cada um. Isso, no entanto, não impede que Deus faça uso disso para algum propósito especial que ele tenha, como foi no caso de José. E também nós vamos ver sonhos em outros relatos bíblicos. Logo, não convém nós sairmos em busca de significados e interpretações para os nossos sonhos, sob pena de que possamos incorrer em erros e nos desiludirmos. Nem tampouco existem pessoas habilitadas de forma especial para interpretações, ainda mais quando se tratam de pessoas que não vivem na verdadeira fé no único Deus verdadeiro e nem tampouco se submetem à sua vontade ou conhecem
a maneira como Deus amorosamente trata os seus filhos e lhes concede suas bênçãos, e não reconhecem também que, dentre estas bênçãos, a maior delas é a graça que Ele oferece incondicionalmente, movido pelo seu amor a todo e qualquer pecador. Assim como o Salvador Jesus Cristo, José, depois de se manter puro, correto, fiel, ele passa por uma fase de desonra, de tristeza, de sofrimento e de humilhação. Mas ele continua na sua conduta reta e fiel a Deus. Ele confiava no amparo divino e aguardava o dia em que Deus haveria de vir ao seu encontro, mudar a sua sorte e fazer com que ele pudesse novamente retornar a uma vida alegre, livre e feliz. Logo, este capítulo 40 nos mostra como Deus amorosamente guia as coisas, muitas vezes por meios extraordinários, fazendo com que aqueles que são seus gozem do seu prestígio, da sua bênção e de sua constante proteção. Agradecemos a atenção dos nossos ouvintes e fazemos votos que Deus os enriqueça e abençoe em sua leitura bíblica. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.